Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Será que os estrangeiros devem ter o direito de comprar terras aqui no Brasil? A legislação brasileira é dura e não permite. O atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, defende que sim. E entre os argumentos está o fato de que vivemos num mundo globalizado e marcado por cadeias produtivas que vão muito além das fronteiras. Mas esse é um assunto longe do consenso. Sobre isso eu converso agora com dois deputados gaúchos, Heitor Chu, do PSB, e também Alceu Moreira, do PMDB. Deputado Heitor Chu, gostaria de começar perguntando qual é a sua avaliação sobre essa possibilidade. Estrangeiros devem ou não poder comprar terras no Brasil e por quê? Bom, em primeiro lugar, o que a gente mais escuta nos corredores, no plenário, nas comissões aqui nessa casa, é de que o Brasil precisa de investimento, o Brasil precisa de dinheiro novo, porque está descapitalizado, porque a corrupção tomou o recurso. E eu acho que se nós falarmos de investimento no Brasil, nós temos outras fórmulas que precisam ser analisadas antes. Primeiro, nós temos que baixar a nossa taxa Selic. Ninguém vai querer investir num país que tem uma taxa tão alta, onde é melhor aplicar o dinheiro no banco, especular, do que colocar dinheiro na produção agrícola, na produção industrial, gerar emprego, gerar renda. E, diante disso, acho que nós temos que avançar também nos nossos conceitos de atender às demandas do povo brasileiro, da geração de emprego, das questões que dizem respeito à formação profissional, combater o contrabando que campeia solto nesse país, que não gera emprego, não gera renda, não tem endereço, não tem CNPJ e acaba ceifando os postos de trabalho, empobrece o país e, além disso, nós temos que também ter muito claro de que quando nós falarmos em questões de venda de terra, nós vamos ter aumento do preço da terra, nós vamos ter ágio, nós vamos ter a sucessão rural comprometida e, diante desse cenário, eu me preocupo muito com o que aquele cidadão que vai vir, seja dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, de qualquer parte do mundo, da China, comprar uma área no Brasil. Ele vai trazer o pacote tecnológico dele, certamente muito mais barato que o nosso, um financiamento muito mais garantido, vai produzir mais, vai produzir melhor e por um valor menor. O consumidor vai perguntar, afinal, se o produto é produzido por um agricultor brasileiro ou por um estrangeiro. E, a partir daí, eu acho que nós vamos ter os grandes problemas e, portanto, a nossa posição, a princípio, é contrária a esse projeto do jeito que ele está. Até porque, se nós formos olhar, dentro da agricultura familiar, que são áreas pequenas, até 4 modos, isso dá em média 80 hectares, deveria estar já alijado esse processo, fora, porque nós vamos estar expulsando agricultores que amanhã vão estar na fila da reforma agrária querendo um pedacinho de terra. Deputado Alceu Moreira, essa é uma preocupação sua ou o senhor acha que não, que há sim possibilidade de se permitir a venda de terras para estrangeiros sem que haja um impacto ruim para a economia ou socialmente falando? Primeiro, Cláudio, queria dizer da alegria de poder conversar contigo, teus telespectadores, com meu querido irmão e amigo Heitor Chu, nós que fomos deputados estadual juntos no Rio Grande do Sul e agora somos federal aqui. A meu juízo, tem muito mais uma questão de discutir preconceito para sustentar um discurso ideológico do que propriamente pelos efeitos da modificação da lei. Se ela valesse mesmo com esses argumentos que estamos falando, então nós não podíamos ter a empresa estrangeira na indústria automobilística, não podíamos ter nos hospitais, não podíamos ter nos laboratórios de medicamentos. Imagina, lidam com a vida humana e estão na mão deles, né? No caso da terra, a 4059, ela, na verdade, ela quer destruir os efeitos do parecer da AGU, no parecer número 1 de 2010, que estabelece que o capital estrangeiro, a empresa estrangeira não possa comprar terra. Para ela comprar, ela tem que cumprir um rito de exigência que o impossibilita. Ora, se nós formos olhar o próprio artigo 170, que foi revogado, né, pela emenda número 6,
pela emenda constitucional número 6, ele diz o seguinte: empresas brasileiras com sede no Brasil não podem ter diferenciação. É constitucional isto. A lei não autoriza que um estrangeiro, uma ONG estrangeira, uma fundação estrangeira, possa comprar terra no Brasil sem passar pelas exigências já existentes. A lei só não permite fazer discriminação entre uma empresa brasileira com maioria do capital nacional ou estrangeiro. A natureza da composição do capital não pode restringir a ação disso. Agora, se nós realmente estamos preocupados com a agricultura familiar e o pequeno produtor rural, é preciso dar para ele as condições para que ele evolua na produção e ela seja rentável e sustentável, inclusive na forma de comprar a terra. Comprar a terra. Eu honestamente não vejo na 4059, muito discutida na subcomissão, que nós tenhamos qualquer tipo de problema com relação a isso. Inclusive os argumentos de que nós, tendo capital estrangeiro, vão ter um maior volume de investimento. O próprio argumento que o deputado Heitor usou, que vem com um pacote pronto e reduz o volume, reduz o preço, que bom. Imediatamente nós, todos os brasileiros, vamos copiar o mesmo pacote para reduzir e ser mais competitivo. Mas se ficarmos assim como estamos, pode ter certeza que uma multinacional de fora, pelo adubo, pelo inseticida, pelo herbicida, pela semente, ele vai acabar sendo sócio oculto do produtor, participando por falta de pesquisa e tecnologia e defesa interna. Deputado Heitor, eu quero pegar um pouco carona no que disse o deputado Alceu pelo seguinte: quando o senhor fala, olha, ele vai chegar aqui com um pacote, vai ter preços mais baixos, a sua preocupação, pelo que eu entendi, é o seguinte: bom, ele vai chegar com preços mais em conta e vai massacrar o produtor local. É isso? É isso. Quer dizer, mas aí não é possível ter medidas, atitudes ou ações que ajudem esse produtor brasileiro, local nosso, a resolver essa situação, a equacionar essa situação? Ou não é possível prever na lei alternativas para que a gente consiga receber esses estrangeiros, enfim, e resolver, equacionar isso para que estrangeiros e brasileiros possam produzir e produzir melhor e tenhamos mais possibilidades de comprar com preços mais competitivos e em conta? Para que o nosso telespectador da cidade entenda de um tema que nós estamos abordando aqui, que tem a ver com a questão rural, é a mesma coisa como uma família que mora numa grande cidade e tem uma despesa maior por alguma intempérie e ela precisa se desfazer de alguma coisa. Ela tem uma casa, ela tem um carro, tem uma moto, tem uma bicicleta, tem mais alguma coisa. O que ela vai vender por primeiro? A casa? Não. Ela vai se desfazer daquilo que é acessório, mas ela não vai se desfazer do teto. E quando nós olharmos para essa questão de agricultura, o que a gente percebe nitidamente nesse projeto aqui é de que se quer dar um benefício para o estrangeiro e o produtor nacional está aí penando para renegociar a dívida do arroz que teve 3 plantios e não teve colheita. O produtor de soja na região sul do Brasil plantou, não conseguiu colher por causa da enchente, está renegociando isso para pagar em 10 anos. Ou seja, mais uma vez, o governo brasileiro quer atender melhor o estrangeiro, o vizinho, do que o seu próprio filho. O governo brasileiro já é um pouco de praxe se fazer investimento em Cuba, em outros países e não pedir para pagarem, enquanto que o brasileiro que vai lá, que põe uma empresa, que paga impostos e que gera emprego e renda, está sempre no gargalo dessa questão. Então, acho que esse tema aqui, nós deveríamos chamar o setor agropecuário, as cooperativas, os sindicatos, as federações, as confederações, enfim, todo mundo que está envolvido nisso e fazermos uma discussão um pouco mais ampla, até porque eu tenho ouvido produtor grande nesse país dizer o seguinte: estamos todos quebrados. Isso é verdade? Quando se tem safra e se tem preço, então como é que vai ser no dia que não tem safra porque não choveu? E como é que nós vamos administrar essas questões? Eu, portanto, me convenço cada vez mais que o Brasil primeiro precisaria dar um atendimento, fortalecer o nosso agricultor, que é quem consegue produzir, gera emprego, gera renda e traz divisas novas, porque com a nossa exportação do frango, do suíno, da carne, do leite, do açúcar, do café e outros, tem trazido dinheiro novo. Aliás, se não fosse isso, o Brasil estaria numa situação financeira, econômica muito pior do que está.
Deputado Alceu Moreira, antes do intervalo, uma pergunta para o senhor. Como é que o setor produtivo, o setor agrícola, vê essa possibilidade de estrangeiros comprarem terra e virem produzir aqui? Há um consenso ou não? Há uma divisão, sim, clara, nítida em relação a isso? Primeiro, a lei não autoriza que estrangeiros comprem terra aqui. A 4059 diz que a empresa que tenha capital estrangeiro, em maioria, pode comprar terra. Ela diz o seguinte, pelo preceito constitucional, o fim de um artigo 170, diz que as empresas não podem ter discriminação pela sua composição de capital. Agora, todos os riscos que o Heitor acabou de falar aqui, eles poderiam estar, por exemplo, em nós não permitirmos que montasse os grandes supermercados para não fechar os armazéns. Porque eles são grandes competitivos, vão fechar. E fecharam. É da natureza do processo. Traz para cá uma grande empresa de investimento com capital estrangeiro, mas uma empresa nacional, e ela certamente vai fazer a produção de soja, a produção de óleo, ela vai construir o porto que nós não temos, ela vai construir o trilho de trem que nós não temos, ela traz capital para fazer a cadeia produtiva inteira, ela nos ajuda a fazer logística. Nós não podemos evitar a competição pela precarização. Quer dizer, eu vou continuar andando de carroça porque a velocidade do carro pode matar as pessoas. Não dá para ser assim. Então é o seguinte, é possível se fazer legislação interna que diga claramente qual é o interesse brasileiro na terra. Deixe claro que esta lei não impede que no uso equivocado da terra por estrangeiro ou em demasia, porque a lei estabelece limites por município que pode ser comprado, por terras de empresas que podem comprar essa terra. Bom, se ela estabelece limites, é claro que a legislação permite que o governo desaproprie quando quiser, quando afrontado o interesse nacional. E ele pode perfeitamente, porque o restante da legislação e o preceito constitucional estabelece proteção absoluta para nós. Agora, negar por negar que uma empresa por capital estrangeiro tem que passar por um círculo, que ela tem que passar pelo assentimento prévio da Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional para adquirir a terra, alta burocracia para a obtenção de escritura pública, compra, venda, inclusive de arrendamento, limitações de tamanho de área, consentimento do MAP e órgão regional responsável dentro dos outros. Quer dizer, é a mesma coisa, não pode comprar e acabou. Então, nós estamos, na verdade, com empresários da agricultura de fora, querendo investir na empresa brasileira, assim como investiram na de automóvel e tantas outras, e nós não estamos permitindo, muito por mais por preconceito do que propriamente por defesa específica. Tem que se ter claramente que os nossos produtores precisam ser protegidos, mas o Brasil não pode continuar com estes custos de produção de maneira voraz e exigindo apenas do governo que ele refinancie, que ele renegocie. Quando no meu Rio Grande do Sul, um produtor de arroz quebra com o silo cheio, ele colheu tudo que podia e quebrou, certamente não foi pelos estrangeiros. Senhores, eu vou fazer um rápido intervalo e nós voltamos já. O Câmara Debate está de volta, hoje debatendo e conversando sobre a venda de terras para estrangeiros. Debatem este assunto os deputados Heitor Chu, do PSB, e Alceu Moreira, do PMDB, ambos do Rio Grande do Sul. Deputado Heitor Chu, o senhor disse logo no início do programa o seguinte, olha, do jeito que está essa proposta, esse projeto não dá para ficar, não é viável. O que seria uma proposta viável? O senhor já disse, olha, fortalecimento do setor, um olhar mais cuidado e apurado para a agricultura familiar, mas o que mais? Porque são propostas como essa que o senhor fez, são a longo prazo, médio e longo prazo, né? Não se fortalece rapidamente, facilmente. De forma mais imediata, o que seria possível fazer na sua avaliação? Em primeiro lugar, dizer de que o produtor brasileiro virou refém das grandes empresas de fornecimento de tecnologia e de insumos agrícolas. Eles põem o preço, eles colocam o valor que acham, ou seja, o agricultor quando vai comprar os insumos, chega na agropecuária e diz, quanto custa? É tanto. Carrega tudo, leva para a propriedade, enterra na lavoura, reza todo dia para ter safra. E quando a safra está pronta, ele pergunta, quanto você me paga? Ou seja, o agricultor virou refém desse sistema. E, portanto, acho que essa é a primeira questão que o nosso governo deveria ter uma política mais forte e mais eficaz. Segundo lugar,
quando nós falamos desse projeto, nós temos que ter muito claro de que a divisão que nós temos hoje no Brasil em termos de terra, até 5 hectares nós temos 1.840.000 pequenas propriedades. Como é que nós vamos mexer nisso daqui? Como é que nós vamos fazer com que isso aqui efetivamente seja algo que tenha uma preservação? Ou como é que a gente possa falar quando se fala em agricultura familiar até os 80 hectares, que são 2 milhões de propriedades pequenas, que têm uma função social, que precisam produzir o pão nosso de cada dia, o feijão, que agora está tão caro que todo mundo fala, né? Então, mas acho que tem que avançar mais nisso. Exclui esse público. Bom, e aí nós vamos começar a falar dentro daquilo que o deputado Alceu coloca aqui, a visão econômica. Mas e como é que fica o social? Nós temos um grupo de produtores, nós temos alguns que têm extensões de terra intermináveis, nós também temos terra degradada. Quem é que vai ficar com essa área? Quem é que vai recompor essa terra? Como é que nós vamos fazer com que a Embrapa, os institutos de pesquisa nos ajudem? Como é que nós vamos fazer com que a gente possa efetivamente ter a terra na sua função essencial, que é produzir o alimento para alimentar os brasileiros e também para fazer a exportação e trazer novas divisas para o país? Essas duas questões me parecem fundamentais nesse debate, que na sua essência não foi ouvido ainda, na minha opinião, quem efetivamente está lá na terra produzindo como deveria ser. Então, quero ouvir o deputado Alceu Moreira sobre isso. Primeiro, a questão social e, segundo, um ponto em que os senhores concordaram, que é a questão dos insumos, dessa servidão do produtor brasileiro em relação a essas questões. Por favor. Nós temos total acordo. O produtor brasileiro, independente do tamanho, mas o maior tem condição melhor de negociação, ele é o único cidadão que não põe preço nem no que compra, nem no que vende. Isto, ele está fora do controle. Ele, na verdade, é um operário sem carteira assinada atrás da porteira. É assim que funciona. Dizer que uma simples consumidora também fica refém disso. Claro, que dúvida disso. Porque então é o seguinte, não acontece absolutamente nada na molécula do inseticida, por exemplo, e ele aumenta em dólar. Basta que o cidadão que vende descubra que o produtor pode pagar. O preço do insumo do Brasil é feito pela cara de quem produz. Se esse cara pode me pagar, então eu subo o preço. Tá? É o sócio oculto. Só que isso não tem nada a ver com terra de estrangeiro. A possibilidade, a inexequibilidade da pequena propriedade está muito direcionada à falta de renda, à falta de sucessão. Nessa semana, por exemplo, lá no nosso Rio Pardo, lá pertinho da cidade onde ele mora, nós fizemos no Parque da FUBRA, da nossa associação, nós fizemos o lançamento de um parque tecnológico para os meninos andar de jaleco em toda aquela extensão, discutindo o que fazer com os subprodutos agrícolas para fazer com que a pequena propriedade rural seja muito rentável. Um pequeno produtor rural não pode vender soja, tem que vender óleo. Ele tem que ter produto, não pode vender leite, vender queijo. Nós precisamos oportunizar para ele que o subproduto tenha a condição de gerar renda e ele possa usar a família inteira. E faz então, isso como, deputado? faço por educação, faço por investimento em educação. Eu estou te falando o seguinte, essas soluções, problemas que nós temos hoje, não são pela terra de estrangeiro. Uma empresa comprar mais terra ou menos terra, a concentração da terra no Brasil existe apesar da terra do produtor ser brasileiro. Ele compra a terra porque o pequeno abandona, porque não tem como sobreviver. No caso do Rio Grande do Sul, até que a agricultura familiar cresceu muito por organização própria, ela se organizou muito, ela está muito com agroindústria, muito com subprodutos, ela conseguiu agregar muita renda, mas ainda tem gente. Mas a gente precisa perceber o seguinte, nós tivemos milhões de reais investidos na reforma agrária e temos 578 mil irregularidades tem criança com 2 anos que tem 20 lotes da reforma agrária, tem gente que morreu há 8 anos e continua tirando Pronaf. Então, essas soluções não estão na terra de estrangeiro. Esta lei aqui que estabelece que uma empresa com capital estrangeiro, em maioria, possa comprar terra no Brasil é pura e simplesmente isto. Pode comprar terra. Se a terra vai estar disponível ou não é outra coisa. Aliás, a Constituição não permite outra coisa. O decreto número 1 de 2010 é uma afronta à legislação e é pura e simplesmente um discurso que o doutor Lula fez para agradar o movimento sem terra, para fazer um discurso que parece simpático. Ele não tem nada a ver com a realidade legal. Então, na minha visão, a legislação que proíbe ONGs, fundações,
empresas internacionais em comprar terra sem essas exigências. Continua a produção. Não tem liberdade nenhuma para uma empresa estrangeira que vinha comprar terra. Agora, na mesma situação em que a Fiat veio para cá, pega capital italiano e põe na Fiat, compra um terreno e faz uma fábrica, nós também vamos ter empresa com capital estrangeiro, mas empresa nacional funcionando aqui. E isso é a única coisa que queremos. Vai vir certamente milhões de dólares para cá, o euro, e nós vamos ter condição de dar emprego de ótima qualidade, gerar renda para o nosso pessoal e ter outro paradigma de comparação para a rentabilidade da propriedade rural, independente do tamanho. Deputado Heitor Chu, essa é a segunda vez, pelo menos, que o deputado Alceu Moreira faz essa comparação da indústria automobilística com o setor da agropecuário, agrícola. É uma comparação factível na sua avaliação? É uma comparação que é válida? Quer dizer, aquilo que aconteceu no setor automobilístico pode ser transportado para essa nossa realidade atual no campo? Eu não sou contra de que aqui venha o investidor estrangeiro para colocar indústria, para colocar empresa de tecnologia, para comprar o nosso tabaco, para abrir um grande frigorífico. Muito pelo contrário. O que eu não concordo é que a gente vá vender a casa. O que eu acho que a gente pode fazer é segurar a terra na mão dos brasileiros, das empresas brasileiras e fazer a produção. E aí eu quero ir um pouco mais longe, dentro daquilo que o deputado Alceu coloca aqui com muita propriedade. A nossa agroindústria pequena, média ou grande, que vai abater 2 suínos por semana ou 2.000, a lei é a mesma. Isso faz com que não evolua, que não se possa avançar. É o CISB, é o SUASA. Eu moro no município de Santa Cruz, então quem quiser comer o meu salame em Rio Pardo não pode comprar. Essas coisas é que, na verdade, inibem o nosso desenvolvimento e que, portanto, um país que tem terra como nós temos, gente como nós temos, que quer produzir, sabe produzir, já demonstrou isso, tem que parar de pagar 500 bilhões por ano de juro para os grandes bancos. E tem que avançar na questão da produção, da produtividade. Os empresários brasileiros do campo têm 200 bilhões a cada ano para fazer a safra. Compra os insumos, enterra na terra, devolve o dinheiro. A agricultura familiar tem 30%. Ora, somando o MAPA e o MDA juntos, não dá 2% do orçamento do governo. Então, acho que nós temos a galinha dos ovos de ouro já bem desenhada, que é investir no setor agropecuário, na produção, no desenvolvimento, na agroindústria, e que, na minha opinião, nós não precisamos dessas empresas estrangeiras e desses estrangeiros vindo aqui para fazer esse processo que nós sabemos fazer. Eles podem vir para fazer o segundo passo, que é a industrialização, entre outras coisas mais. O senhor concorda que seria para um segundo momento, uma segunda etapa, ou não? Deixa vir. Eu tenho total acordo com o Heitor, só que são coisas absolutamente distintas. O Código Sanitário brasileiro foi feito certamente por indústrias que trabalharam com os técnicos, porque o nosso Código Sanitário nos proibiu de fazer limpo com as mãos. É proibido fazer limpo com as mãos. Para mim fazer um queijo, eu tenho que ter um pé direito de 2,7. Eu nunca comi pé direito, não sei que gosto tem o pé direito. O que tem pé direito a ver com queijo? Para produzir 20 quilos de queijo na minha cozinha, com inoxidável, numa pia e um azulejo, eu faço um paladar que eu quero fazer, com uma assistência técnica da Prefeitura Municipal. Para mim tirar mel, eu estou proibindo. O mel de abelha tem a mesma legislação do salame. Quem é que fabrica mel nesse país? Quem fabrica é abelha. Nós não fizemos mel. Então a legislação é toda voltada para a indústria. Esse capítulo de poder fazer a lei do mel de nossa autoria, enquanto eu estou aqui conversando contigo agora, nós estamos perdendo toneladas de laranja e bergamota e lima e limão que estão caindo no chão. Nós não podemos espremer a laranja na nossa casa, tirar o suco, botar numa garrafa e congelar para vender para a sorveteria no verão. Eu tenho que deixar apodrecer, porque a legislação sanitária diz que tem que vender a Coca-Cola. Nós não podemos vender suco. Isso tem que ser defendido, mas não tem nada a ver com terra de estrangeiro. É outro capítulo. Essa discussão precisa acontecer porque a pequena propriedade rural precisa agregar valor no seu produto. Deixar apodrecer toda a laranja que eu produzi e não poder espremer um suco, eu vim da lamparina de querosene. Nós não tinha geladeira, mas agora tu bota num freezer, ele fica congelado o tempo todo. Eu vou vender para uma sorveteria 1 litro de suco de laranja, talvez me botasse 4, 5 mil reais no meu bolso, na minha produção de laranja, no mês de dezembro. Eu não posso, está proibido. Nós temos que trabalhar para parar com o discurso de preconceito, de separar pequeno e grande, médio, não sei mais o quê, e trabalhar na viabilidade da pequena propriedade rural. Agora, nós não queremos de forma alguma que a empresa estrangeira venha para aqui compra terra, grandes latifúndios para não utilizar.
A próprio projeto de lei, na sua regulamentação, tem que dizer claro que ele precisa executar a cadeia produtiva por inteiro. Ele tem que agregar valor nisso, gerar emprego, renda. Mas ele pode perfeitamente trazer a cultura da França, lá do Comté, que a pessoa faz. Tem 1.300 tipos de queijo na França. E as pessoas, qualquer um faz em qualquer canto e vende em todos os lugares. Quem sabe vem essa cultura para cá que nos interessa, né? E não vão pensar só que vem para cá um estrangeiro, que é um bandido, que vem para cá nos explorar. Aliás, o Brasil não está do jeito que está pelos estrangeiros. Pode ter certeza que não. Não foram eles. Não foram eles. Regulamente o processo, mas cumpra-se a lei. A Lei 4059 não tem bicho-papão absolutamente nenhum, não abre a porteira para compra de terra de estrangeiro, nem por ONG, nem fundação, nem coisa alguma, nem de capital público, nem privado, e ela estabelece que a empresa brasileira, independente da composição do capital, pode ter a terra adquirida com a proposta de produção dos produtos que nós somos acostumados a produzir. Com tudo que é decorrente disso. Hoje, por exemplo, não temos linha de trem. Essa empresa, certamente, se fosse produzir, ela ia querer o trem porque ela quer baratear o custo. Ela vai ficar aqui 40, 50 anos, 100, não sei quanto. Ela vai querer o porto. Por que ela vai transportar de caminhão? É claro que não. Ela vai nos ajudar a baratear o custo. A empresa não vai fazer um trilho de trem só para ela. Ela vai beneficiar a logística de todo o país. Deputado, 30 segundinhos para o senhor concluir. 30 segundinhos, rapidinho. Olha, eu tenho a convicção de que a agricultura precisa de gente no campo. As nossas metrópoles estão inchadas, nós precisamos fazer o caminho inverso, fazer com que as cidades pequenas, onde efetivamente nós possamos avançar na questão agrícola, rural, possa ser uma oportunidade. E dizer que nós devemos ter também bancos, grandes grupos econômicos que não são melhores do que algumas ONGs ou fundações que vêm aqui fazer o que não devem. Exploram, exploram e exploram. Deputados, bom, isso é só um pouquinho do muito que há para ser dito sobre esse assunto. Deputado Heitor Chu, deputado Alceu Moreira, muito obrigada pela sua participação também. E o Câmara Debate está terminando. Você pode rever este e outros programas na nossa página na internet. Anote câmara.leg.br. Lembrando que nós também estamos no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.